E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai terminar aquela parte de eventos que a gente já viu aí de forma inline. Então agora a gente vai ver como registrar os eventos aí dentro do próprio JavaScript, tá? Então aqueles eventos de onClick, onKeyPress, onKeyDown, tal. Então a gente vai ver como fazer isso dentro do próprio JavaScript. E também a gente vai ver aí também como trabalhar com algumas APIs nativas do próprio JavaScript aí que vocês podem estar utilizando durante o desenvolvimento de vocês, tá ok? Então vamos lá. Seguindo, então, antes de eu mostrar para vocês aí como que vocês vão trabalhar com algumas APIs aí que a gente vai estar vendo, eu vou fechar a parte de eventos aqui do JavaScript, tá? Então, vocês já trabalharam com a parte de eventos inline, quando a gente vai lá na tag HTML, né, e faz lá o onClick, on alguma coisa, que você monta o evento para ser disparado lá de forma inline. E agora a gente vai ver como trabalhar com os eventos do lado do JavaScript mesmo, tá? Sem registrar eles lá no HTML. Aquela forma que eu mostrei para vocês lá de registrar o evento com onClick ou alguma coisa lá no HTML, embora funcione, não é exatamente a forma mais adequada de fazer aquilo, tá? Lembrem lá do comecinho, lá quando a gente começou com o HTML, que eu falei para vocês que o HTML, o papel dele é estruturar o nosso hipertexto, tá? Então ele não tem que fazer chamadas de eventos do JavaScript, ele não tem que mexer com CSS, ele não tem que fazer com nada, não tem que mexer com nada disso. Então, como ali, daquela forma inline, a gente está passando uma responsabilidade para o HTML que não é dele, tá? Porque quem tem que manipular os eventos é o JavaScript, não é o HTML que tem que fazer aquilo. Então, na verdade, embora funcionando, é uma forma errada de trabalhar com eventos aí no desenvolvimento web. Então, a gente vai ver agora como trabalhar com os eventos, digamos assim, da forma correta, tá? No desenvolvimento web. Só que antes da gente entrar na coisa toda de eventos aí, só passar alguns detalhezinhos para vocês que lá no inline a gente não viu, tá? Justamente porque agora acho que fica mais adequado para falar disso. Os eventos, quando a gente trabalha no JavaScript, eles trabalham em forma de propagação, tá? Esses eventos eles propagam da tag que você clicou, de onde você fez o evento, para tags superiores ou ele pode também descer esse evento, tá? Depende de como que você está mandando propagar isso daí dentro do teu JavaScript. Basicamente a gente tem duas formas de propagação de eventos, tá? Uma é a chamada bubbling, que é false, tá? Ela é representada pelo boolean false. E ela faz com que os eventos internos sejam disparados antes e isso daí vai subindo até os elementos externos. E a gente tem a forma que é o capturing, que seria você alterar para o boolean true, que faz com que seja disparado primeiro os eventos externos e depois os eventos internos, tá? O default é o bubbling, tá? Então ele vem marcado a propagação como false, ou seja, ele faz primeiro o interno e depois vai subindo a propagação. Para a gente ver isso daí funcionando, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aquele HTML, aquele JavaScript que a gente já vem trabalhando desde o começo aí, tá? E a gente vai montar uma estrutura nele aqui, que é a seguinte. Então a gente vai colocar aqui, ó, uma div. Opa, vamos colocar aqui uma div, um parágrafo e daí uma tag A. Vamos colocar aqui um href. Vamos colocar aqui link. Vamos fechar nosso parágrafo, vamos fechar nossa div, tá ok? E daí o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, basicamente a gente vai registrar agora os nossos eventos no JavaScript, tá? Então a gente já tinha trabalhado aí fazendo o registro inline aqui, fazendo lá, né, onClick, daí o nome do evento. Só que, como eu falei, isso aqui não é exatamente a forma adequada de fazer isso daí. Então a gente vai registrar os nossos eventos aqui no JavaScript, tá? Então você vai ter que fazer o seguinte, primeiro você vai ter que recuperar a tag ali que você vai registrar o evento, tá? Então a gente vai usar lá aquela parte do DOM que a gente viu de seleção. Então vou colocar aqui carry selector. Vamos pegar aqui a nossa tag A. Ponto, tá? Existem duas formas de você registrar eventos no JavaScript, tá? Uma é trabalhando com registro único, que é o que a gente vai fazer aqui, só para mim explicar toda essa questão ali da propagação e tal. Que é você pegar on
e daí o nome do evento que você está trabalhando, tá? É similar ao que você faria aqui na própria tag, tá? Então aqui você vem, ó, onClick, tá? Então aqui você vai pegar o nome do evento exatamente como ele aparece aqui no HTML, tá? E vai vir aqui, ponto, onClick, tá? É exatamente a mesma coisa. E daí você vai atribuir aí uma funçãozinha para ser disparada, né? Para ser manipulada. Aqui no nosso caso, eu vou criar uma função só para a gente poder ver como que isso daí funciona, tá? Então vou atribuir aqui, ó, evento. E daí a gente vai criar onClicks aí também para os outros elementos nossos lá. Então, para div e para o parágrafo. Tá? Todos indo para evento aqui. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar aqui uma UL aqui, tá? Para que ela mostre para a gente aqui a ordem com que os eventos são capturados, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Na nossa UL, eu vou capturar ela aqui. Vamos colocar aqui o L. Deixa eu aproveitar isso aqui, né? Assim a gente economiza tempo aí. Vamos pegar a nossa UL aqui. Lembrando que eu estou usando o Carry Selector aqui para tag, tá? Não é o adequado, mas como eu sei que eu só tenho uma tag dessa no meu documento aqui, então não tem problema, tá? E daí, a gente vai fazer o seguinte aqui na nossa UL. Vamos colocar aqui inner.html, tá? Lembrando que não é a forma adequada, né, de fazer isso daí. Daí a gente vai usar aqui node name, tá? Então o nosso evento vai ser disparado aí quando eu clicar em algum desses itens aqui, tá? Então vamos rodar aqui, ó. Então eu vou clicar no meu link, ele monta lá para mim, ó, ap e div, tá? Então isso daqui é o meu bubbling, tá? Ele dispara primeiro os eventos internos, tá? O que é disparar o evento interno? Então eu tenho a minha tag A, ela é a minha tag mais interna naquela posição ali que eu cliquei. Então ele dispara primeiro o evento que está associado com a tag A, depois o evento que está associado com a tag P e depois os eventos que estão associados com a minha div. Por isso que ele montou essa linha aqui, ó. Então disparou o evento do A, o evento do P e o evento da div. Então isso daí que é o bubbling, tá? Então ele dispara primeiro os internos e depois os mais externos. Então ele vai subindo. Para que a gente mude para capturing, você precisa trabalhar com listeners, tá? Então a gente vai ver isso daí daqui a pouquinho. Um outro problema que a gente tem em relação aos eventos aí é a questão dessa propagação aí, tá? Então podem existir situações que você não quer que o evento ele se propague. Então, tipo, ó, eu cliquei na minha tag A e ele disparou eventos da P e da div. Então, podem existir situações em que eu não quero que isso ocorra. Então, para cancelar isso daí, você vai utilizar aqui, no caso, aquele evento que está sendo passado como parâmetro, ponto stop propagation, tá? Então, você vai mandar parar a propagação desse evento aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou clicar de volta. Então, ó, só pegou o meu A, tá? Então, ele só fez uma vez e parou a propagação. Então, ele não chama os eventos das outras tags que estiverem acima da minha tag A aí, tá ok? Então, vocês podem utilizar aí o stop propagation. Em relação a esse atributo evento aqui, tá? Vocês podem chamar ele como qualquer coisa. Porque aqui quando você cria um manipulador de evento no JavaScript, ele passa para a função que você está colocando aqui sempre um parâmetro que é o manipulador de eventos dessa função, tá? Então, é por isso que eu posso pegar aqui evento, ponto e trabalhar aí com isso daí. Esse evento aqui, ele é um objeto representante da classe event pra gente, tá ok? E outro comportamento que a gente tem também, que às vezes pode ser útil querer parar ele, é o seguinte aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui o link. Então, ó, vou clicar aqui no meu link e ele mexeu na minha URL lá do navegador, tá? Aqui até pode não parecer que é meio complicado, deixa eu fazer uma coisa diferente aqui.
Vamos colocar aqui http, dois pontos, google.com.br. Vamos colocar aqui um target blank, só para mostrar mesmo qual que é o problema aí que acontece, tá? Então eu vou clicar no meu link, ele abriu uma nova aba, tá? Às vezes, dependendo do elemento HTML que você está trabalhando, você não quer que esse comportamento padrão dele ocorra, tá? Então, qual que é o comportamento padrão do link? É que o navegador siga o link, tá? E ou adicione uma âncora aqui na URL, ou abra uma nova página. No caso, se eu tiver num formulário, o comportamento padrão de um botão no formulário é submeter aquele formulário, ou apagar o formulário, depende da ação do botão. Então, podem existir situações onde você queira cancelar esse comportamento, tá? Então, você vai utilizar esse método aqui, ó, preventDefault, dentro da tua função, tá? Então, você vai vir aqui, ó, evento.preventDefault. E fazendo isso daí, você cancela o comportamento padrão daquele elemento que você está trabalhando. Então, ó, vou vir aqui no meu link agora clicar, ó. Ele não abriu uma nova aba. Porque eu cancelei o comportamento que o navegador tem em relação a links, que é de seguir o link, né? E daí ou criar uma âncora, ou abrir uma página nova, ou atualizar a janela que eu tô. Então eu cancelei ali o comportamento padrão, tá? Então sempre lembrar, ó, Stop Propagation cancela a propagação dos eventos. E o Prevent Default cancela o comportamento padrão do elemento que está sendo trabalhado dentro daquela função que você utilizou lá, tá ok? Seguindo aí, então a gente tem aí esse on e qualquer coisa aí de eventos que você tenha para poder registrar, tá? Só que tem um problema, quando você trabalha dessa forma aqui, registrando eventos, o que acontece? Ó, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, function evento 2, vamos colocar aqui um oi. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar o meu A aqui de volta e eu vou registrar um evento 2, tá? Então eu tenho o evento aqui registrado evento e tenho para o meu A também registrado um evento 2. Olha lá, ó. Ele só fez o evento 2, tá ok? E daí continua a propagação ali, né, pro P. Porque no evento 2 a gente não está fazendo um stop propagation aqui. Por isso que ele continuou daí. Então assim, quando você trabalha dessa forma, tá com onClick, onKeyPress, on alguma coisa, você só consegue registrar um evento para ser manipulado. E daí, no JavaScript, às vezes pode ser necessário você adicionar mais de um evento para uma determinada tag, tá? Então você pode fazer isso daí através de listeners, tá? No caso aqui, o addEventListener. Então vamos voltar aqui. Então, como que você vai fazer aqui? Ó? Você vai pegar add event listener. Daí você vai colocar ali como primeiro parâmetro o tipo de evento que você quer escutar, tá ok? Daí, o que é esse tipo aí? Você vai pegar, ó, aqui está escrito onClick. O tipo do evento é exatamente o evento que está aqui, onClick, só que sem a palavra on, tá? Então, você vai colocar aqui só click. E daí o segundo parâmetro, a função que você quer adicionar. Então, vamos colocar aqui, evento. E vamos colocar aqui também o evento 2. Vou apagar isso aqui. Então, eu tenho agora para o meu elemento A, dois eventos sendo escutados, tá? De clique, chamando a função evento e a função evento 2. Vamos ver aqui, ó. Então, vou clicar. Então, ó, ele fez aqui o evento 2, que era o alert, e fez o evento lá, que era preencher a lista, tá? Então, ele executou duas funções, porque eu estou trabalhando com listeners aqui para eventos dentro do meu JavaScript, tá ok? Você também pode registrar um evento, não só criando a função aqui, tá? Mas você pode criar a função de forma anônima também, tá? Então, você pode vir aqui, ó, evento. Pegar aqui. Então, ó. Opa. Vamos atualizar. Então, ó, mesma coisa, tá? Então, você pode, na hora de registrar os eventos aí, também trabalhar com funções anônimas aí, tá ok?
Só que qual que é o problema aí, tá? A gente também tem a possibilidade de remover esses listeners aí. E para você remover um listener, você tem que passar o tipo do evento que você estava escutando e a função também, tá? E daí qual que é o problema? Quando você trabalha de forma anônima, você não tem como recuperar a função para remover ela, tá? Então você só consegue trabalhar aqui com o remove listener. Vou pegar aqui. Remove listener. Você só consegue trabalhar com o remove listener se a função que você está passando aqui ela for criada assim, tá? Se ela for criada de forma anônima, você não consegue remover ela do conjunto de funções que estão sendo escutadas ali para eventos na tag que você está marcando, tá? Então, ó. Opa. Remove event listener. Remove event listener. Probleminhas de digitação, né? Assusta a gente. Vamos lá. Ó, agora fez só o alert aí. Não fez o listener não. Tá ok? Então aí a gente consegue remover funções que estão registradas aí, tá ok? Então às vezes assim, você quer adicionar um listener lá, uma função para ser executada, só que às vezes é só em algum momento da tua aplicação, não é sempre, né? Então você pode adicionar ela, daí depois remover, tá? Para não ficar ali registrado. Isso daí sempre está executando quando o usuário clicar naquele item, ou se você for usar aí o keypress, o keydown, alguma coisa assim, tá ok? Então esses aí são os eventos que a gente tem para trabalhar aí, as formas de registrar eventos, tá? Então on, o nome do evento, ou usar aí o add event listener e o remove listener para também poder estar adicionando daí mais de uma função para ser executada ao mesmo tempo. E no add event listener a gente ainda tem um terceiro parâmetro ali que é a questão da propagação, né? Então você pode marcar aí se você quer ou não que o evento mude a propagação dele, né? Se você quer que seja bubbling ou capturing. Então aqui quando você adiciona o listener, você pode vir aqui e vamos colocar aqui, ó, true, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar isso aqui agora, só pra gente ver a mudança lá. Vamos colocar aqui o P e a nossa div, tá ok? Então, vamos rodar aqui. Opa, aqui tá com stop propagation, vamos tirar aqui. Vamos lá. Então, div PA, tá? Então esse daí é o capture. Então ele executou primeiro os eventos dos externos e daí depois foi descendo até encontrar o elemento mais interno, tá? Então esse é o capture. O capture você só consegue setar ele trabalhando com add event listener, tá? Daí você seta ali como true a propagação e ele vai mudar a forma de propagação para capture ao invés de bubbling, tá ok? Raramente você vai precisar fazer isso aqui, mudar a forma de propagação, tá? Então assim, é só se você tiver alguma situação muito, mas muito específica mesmo, onde seja necessário esse tipo de coisa aí, tá? Mas normalmente não vai ter a necessidade de mudar a forma de propagação aí dos eventos no JavaScript, tá ok? Mas é só para vocês terem conhecimento de que existem essas duas formas, tá? Bubbling e Capturing, e que você consegue alterar esse comportamento aí através do Add Event Listener, tá ok? Então, também em relação à questão de eventos aqui é mais para conhecimento mesmo. Se de repente vocês forem trabalhar aí desenvolvendo web, focando também, né, englobando o Internet Explorer aí, com versões menores ou igual à versão 8, você não tem essas opções de trabalhar com o Add Event Listener, com Remove Event Listener, Prevent Default, Stop Propagation, tá? Daí você tem que trabalhar com Attach Event, que é o similar do Add Event Listener no Internet Explorer. Detach Event, que é o similar do Remove Event Listener. Opa. E Cancel Bubble, que é o similar do nosso Stop Propagation. E o Return Value, que é o similar do nosso Prevent Default. Tá ok? Então, se você for trabalhar aí com o Internet Explorer, tá? Versão menor ou igual a 8, você só tem essas opções aqui para poder estar utilizando. Como hoje a gente já está considerando como versão mínima do Internet Explorer a versão 9,
tá? Que está sendo a versão mais utilizada aí, mínima do Internet Explorer. Então a gente nem considera mais esse desenvolvimento aqui para o IE8, tá? Então é só para título de conhecimento mesmo que existe isso aqui, tá? Então para o Internet Explorer 8 você tem que mudar algumas coisinhas no teu código aí também para conseguir trabalhar com isso aqui, tá ok? Bom, seguindo aí, entrando agora em relação à questão das APIs aí, que vocês vão poder estar utilizando para trabalhar localmente aí, né? Ah, então a gente tem aí primeiro ver aqui a API Web Storage, tá? A API Web Storage ela permite que você armazene coisas no navegador do cliente, ah, como se fosse uma espécie de um banco de dados, tá? Não é exatamente isso, porque a Web Storage ela trabalha com um conjunto de chave e valor, tá? Então, para cada chave você tem um valor associado a aquela chave. É, ela é muito similar à ideia de uso de cookies que a gente tem também no navegador. Só que qual que é a diferença? Os cookies eles têm um limite de 4 KB, tá? Que você pode utilizar. E a API Web Storage ela não possui limites, tá? De tamanho. Mas dependendo do navegador, quando você chega aí perto de uns 5 MB, o navegador vai começar a perguntar para o usuário se a página que ele está acessando pode ficar aumentando o consumo de espaço do dispositivo dele, tá ok? Então, a priori não tem limites, mas dependendo do navegador, aí quando chega perto dos 5 MB, ele já começa a mostrar algumas mensagens para o usuário. Os cookies, eles são transmitidos em toda a requisição HTTP. Então, quando você trabalha com cookies, sempre que é enviada uma requisição e é recebida uma resposta via HTTP, o cookie vai junto. Então, ele aumenta consideravelmente aí o tamanho da requisição HTTP que você tem que mandar para o navegador e o que você recebe do servidor também. Tá ok? E o Local Storage e o Session Storage, que são classes ali do nosso Web Storage, eles não são transmitidos pelo HTTP, tá? Então são recursos exclusivos do lado cliente. Os cookies são acessados tanto pelo cliente e pelo servidor, tá? Inclusive ambos conseguem criá-los. E o Web Storage somente o cliente é que consegue acessar e criar, tá ok? O ideal é que quando você trabalhar com cookies, você trabalhe com cookies somente do lado do servidor, tá? Faça a parte de criação, leitura, sempre do lado do servidor. E deixe para trabalhar com Web Storage aqui do lado do cliente, tá? Não criar cookies aí do lado do cliente, até por conta da limitação, né? 4K, então não dá para fazer muita coisa aí. Para que a gente possa trabalhar com o local storage e com o session storage, ele também tem algumas diferenças aí, tá? Então, como que funciona aqui, tá? Então, em relação ao Web Storage, você só consegue acessar ele se você tiver na mesma origem, tá? Então, a mesma origem para o navegador é considerado esse conjunto aqui, tá? O protocolo mais o hostname mais a porta. Se qualquer um desses três itens mudar, ele já não considera como a mesma origem. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho HTTP, tal, hostname, porta 80. Embaixo eu tenho exatamente a mesma coisa, só que com HTTPS. Mudei o protocolo, o navegador já não considera como sendo a mesma origem, tá? Então ele já considera como coisas diferentes. Então, o Web Storage, você só consegue acessar o Local Storage e o Session Storage a partir da origem que criou eles, tá? Se você estiver trabalhando em uma outra origem, você não consegue trabalhar. O gerenciamento do Local Storage é feito pela origem, tá? Somente. E do Session Storage é feito pela origem e pela janela ou pela aba que estiver aberta, tá? Então o Session Storage ele é um pouco mais restrito, então somente a aba que criou ele é que consegue acessar ele, tá? E o Local Storage não, o Local Storage ele está disponível para todos os documentos de uma mesma origem. O armazenamento do Local Storage é persistente, ou seja, se você desligar o computador e a hora que você voltar vai estar tudo lá, tá? Ele não apaga. E o Session Storage não. O Session Storage você fechou a aba, ele mata tudo, tá ok? Então para a gente começar a trabalhar com isso aqui, a gente vai trabalhar com essas funçõezinhas aqui, tá? De cada um ali, Local Storage e Session Storage. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Só deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar essa bagunça aqui.
Para ver esses funcionamentos do local storage e do session storage, eu vou trabalhar com o script na própria página, tá? Fica mais fácil de ver isso daí funcionando. Opa, script. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, na nossa página index, eu vou pegar aqui, ó, local storage ponto, vou criar um item ali, ó, set item, tá? Set item, tá? Então vamos pegar aqui, ó, set item. Você vai passar uma chave, tá? Eu vou chamar aqui de mensagem e vamos passar aqui, ó, olá mundo. Eu vou chamar aqui de olá mundo local, para ficar mais fácil para a gente ver aí. E a gente vai criar um session storage também, para vocês enxergarem a diferença disso daí. Eu vou chamar aqui de mensagem 2. Tá, você pode chamar até de mensagem, mas é que daí durante a programação confunde bem nisso daí. Olá mundo sessão. Tá ok? E daí vamos ler isso daí, né? Então, document.write local storage.getItem e daí você vai passar a chave. Tá? Deixa eu copiar aqui. Aqui no nosso caso vai ser o session storage. E aqui eu vou colocar um BR aqui só para ele quebrar aí pra gente. E agora vamos criar um novo arquivo aqui. Tá? Eu vou chamar aqui de b.html. Vamos pegar o conteúdo do nosso index aqui, copia tudo, dá um Ctrl C e Ctrl V. Tira a parte da criação aqui, tá? Deixa só o getItem aqui, tá? Só deixa só a parte da leitura ali nesse arquivo B, tá ok? Eu vou abrir aqui o meu B no navegador. Então, ó, tá null e null, tá? Aqui eu vou atualizar. Então, tem lá, olá mundo local e olá mundo sessão, tá ok? Agora, ó, vamos ler aqui, ó, olá mundo local, tá? Por que que o de baixo continua null, tá? Como eu falei, quando você trabalha com sessão, a sessão ela só é possível de ler ela na mesma janela ou na mesma aba que criou essa sessão. Então, aqui no caso, no meu B, quando eu faço aqui session storage.getItem, ele não criou nenhuma sessão chamada mensagem, tá? É só o meu index que tem uma sessão criada com essa chave. Então eu só tenho no meu index o acesso a essa sessão. Já quando eu trabalho com o local storage é acessível para todos os documentos que estão na mesma origem. Então eu tenho aqui o meu index e o meu b.html, eles estão na mesma origem, então eles conseguem acessar as mesmas chaves que eu tenho criadas com o local storage, tá ok? Só deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, por que ele considera como mesma origem aqui, tá? Vamos fazer aqui, ó, console.dir location. Só para mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó. Por que ele considera como mesma origem, tá? Eu estou trabalhando tipo um arquivo index e um arquivo B. Se você estivesse usando isso embaixo de um domínio real, tá? Pode ser que você tivesse problema. Mas aqui, ó, eu tenho, ó, host vazio, porta vazio, protocolo file, tá? Então, na verdade, quando a gente está trabalhando local, a única coisa que é igual é o protocolo, o protocolo file, tá? Então, qualquer arquivo de qualquer pasta que você vai abrir sempre vai ser o mesmo, tá? Porque ele considera aqui que o host e a porta, como sempre, são vazios. Então ele considera só o protocolo, e o protocolo sempre vai ser o mesmo como a gente está trabalhando no local, tá? Então por isso que ele considera aqui como sendo mesma origem, tá ok? Mas numa situação real mesmo, aí rodando embaixo de um servidor HTTP, claro que seria diferente, né? E ele considera o domínio, considera a porta, tá? Tudo mais. Então, aqui a gente está fazendo o seguinte, ó, então estamos escrevendo aqui, né, no local storage, no session storage, tudo que você escreve no session storage ou no local storage é transformado em string para ser gravado, tá? Então, se você pegar aqui, por exemplo, passar true
ele vai gravar como true também, tá? Só que ele grava um true como se fosse string, tá? Então ele converte lá e coloca aspas na hora que ele grava aí no navegador, tá ok? Aqui a gente só gravou um texto normal, tá? Mas você pode gravar qualquer coisa aí no local storage ou no session storage, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, vamos criar um objeto literal aqui. Então, nome, fulano, RA1234, idade 20. E daí eu quero pegar esse objeto literal aí que eu criei, né? Ou qualquer objeto que eu tenha aí. Pode ser até um objeto criado a partir de uma função construtora. Eu venho aqui, ó, json.stringify e vamos colocar aqui, ó, meu aluno. Tá ok? Deixa eu tirar esse documento aqui, porque senão vai dar problema. Tá? E vamos ver aqui, ó. No Firefox não vem habilitado a aba de armazenamento direto, tá? Para que você possa monitorar aí tanto a parte de sessão e a parte de essa parte do Web Storage, né? Então você vai ter que vir aqui, ó, nas configurações e ativar aqui, ó, armazenamento, tá? Para que você tenha acesso a essa aba armazenamento aqui, caso não esteja aparecendo para você aí. Então eu tenho aqui armazenamento. Então armazenamento local. Então eu tenho lá a minha chave mensagem e eu tenho ali um JSON aí armazenado, né, no navegador, tá ok? Tenho a minha chave de exceção, que é só dessa aba aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, ó, tenho aí, não tenho nada na seção, porque o meu b.html não criou nada. E local eu tenho aquela minha mensagem lá, tá? Então aqui ele imprimiu ó, o nosso JSON. Só que claro que você não vai trabalhar dessa forma aqui, né? Então aqui eu criei um JSON e na outra tela ali, para mim recuperar ele, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar, vou pegar aqui, var aluno recebe json.parse, vamos pegar aqui, e aqui a gente vai colocar ali, ó, aluno.nome. Então eu estou recuperando o JSON que está armazenado no local storage, convertendo ele de volta num objeto e daí manipulando esse objeto aí em uma outra janela. Tá? Então, aí, ó. Tá ok? Então você pode armazenar basicamente o que você quiser aí dentro do local storage, tá? Só lembrar que se for um objeto, você tem que converter para um JSON para armazenar isso daí e na hora de recuperar você tem que transformar de volta num objeto, tá ok? Então esse daí é o nosso local storage e o nosso session storage. Então a gente trabalhou aqui com setItem, getItem, tá? Você também pode remover as chaves que você queira utilizando o removeItem. Daí passando a chave que você vai querer remover. Então pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui, opa. Vou pegar o da sessão mesmo. Session storage.removeItem. Vamos remover a chave mensagem daqui do nosso index aqui. Então tem uma seção ali. Então, ó, ele removeu, tá? Aqui ele fica aparecendo ainda como se a chave tivesse aqui, tá? É porque daí quando você fecha o navegador ele realmente exclui aqui, tá? Então aqui ele tira o valor, mas a chave tá excluída, tá? E a gente tem também o clear, tá? O clear ele apaga todas as chaves que você tenha. Então eu quero pegar aqui, por exemplo, a local storage.clear, tá? Então vem aqui, ó. Apagou tudo. Beleza? Agora sumiu da sessão ali. O navegador ele tem tipo um garbage collector, então ele manda excluir e depois ele vai fazendo em background essa coisa arada toda aí. Então aqui, ó, o remove item você apaga uma chave em específico e o clear apaga todas as chaves que você tiver armazenada ou no local storage ou no session storage. Daí a gente tem mais dois métodos aqui, que é o key, que você passa uma posição numérica ali, ele te retorna qual que é a chave que está naquela posição, tá? Então, por exemplo, se eu passasse ali tipo key 0, ele ia me retornar aquela chave MSG que eu criei, tá?
não sei para que seria útil isso daí. E o length, que retorna para você a quantidade de chaves que tem armazenada ou no local storage ou no CS1 storage, tá ok? Então vocês têm esses métodos aí para trabalhar, mas acredito aqui que o que vocês mais vão utilizar mesmo aí é o setItem e o getItem, tá? Então dá para fazer bastante coisa com isso daí. Seguindo aqui, a gente tem aí também para armazenamento nos navegadores a API IndexedDB. Essa API eu estou passando ela para vocês aqui mais a título de conhecimento mesmo que existe, tá? Então até deixei os links aqui que vocês podem estar utilizando para consultar, para ver como que ela funciona. É uma API que ainda está em desenvolvimento, tá? Então ela não está bem consolidada ainda nos navegadores, mas já é possível trabalhar com ela. É uma API bem complexa de utilização, tá? A IndexedDB, ela permite com que você trabalhe com um banco de dados mesmo do lado do navegador, tá? Então você consegue trabalhar com tabelas, com coluna, chave primária, chave de estrangeira, e todo esse tipo de coisa aí que você teria num banco de dados. Essa API IndexedDB, ela substituiu a API WebSQL que a gente tinha antigamente, que trabalhava com o SQLite aí do lado do navegador. A W3C tirou isso aqui, porque entendeu que o uso do SQLite nos navegadores ia contra a filosofia da W3C, que era de utilizar softwares não proprietários ou softwares de terceiros nos navegadores para padronizar, né, a coisa do desenvolvimento web. E daí como o SQLite, embora seja open source, ele é proprietário, então a W3C entendeu que seria melhor tirar ele do desenvolvimento. E daí criaram uma API de armazenamento de banco de dados orientado a objeto no navegador, que é essa IndexedDB. Devo dizer que foi, acho que um tiro no pé, porque a IndexedDB é uma API extremamente complexa de utilizar. Aí a WebSQL era uma coisa bem mais simples de trabalhar, tá? Então, alguns navegadores ainda têm a WebSQL implementada, mas ela vai com certeza decair aí o uso dela com o tempo, porque o padrão aí é a IndexedDB. Não vou mostrar para vocês como trabalhar com isso aqui, porque demandaria muito tempo, porque ela realmente é uma API gigantesca, bastante trabalhosa de programar com ela, tá? Mas estou passando aqui a título de conhecimento para que vocês saibam que existe isso, tá? Então você tem aí uma API que permite que você trabalhe com banco de dados orientado a objeto dentro do navegador, tá ok? Então vocês, se quiserem, podem estar dando uma pesquisada aí e ver como que funciona e coisa e tal, tá? Mas a princípio aqui só precisa saber que ela existe e o que que ela é, tá ok? Seguindo aí, uma outra API que talvez vocês possam utilizar aí, tá? Que é a API de notificações, tá? API Notification. Ela permite com que você lance notificações para o usuário, tá? Do navegador. E essas notificações elas ficam abertas mesmo se o navegador tiver minimizado aí, tá ok? Então como que você vai fazer para trabalhar com essas notificações aí? Então a gente vai pegar aqui, deixa eu só voltar no nosso código. Agora vamos voltar aqui para o nosso main aí. Podemos fechar aqui o B, porque não vamos precisar mais dele. Bom, para trabalhar com a API de notificações, a gente tem a questão de permissão, tá? Você não pode lançar uma notificação para o usuário se ele não te deu permissão para fazer isso daí. Existem três tipos de permissões, tá? Granted, que o usuário forneceu a permissão para você trabalhar com notificações. Denied, tá? Você pediu a permissão e o usuário negou. E a default, que ainda não foi solicitado a permissão, tá ok? Então você tem que verificar, antes de lançar uma notificação, verificar se você tem a permissão para fazer isso daí. Então você vai pegar aqui no teu código e vamos colocar aqui, ó, if notification.permission igual granted. Se eu tiver a permissão, daí eu vou lançar minha notificação. Senão eu tenho que solicitar essa permissão, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, notification.request permission. E daí isso aqui recebe uma função que vai dizer para mim se o usuário deu ou não a permissão, tá? E daí eu vou fazer a mesma verificação aqui dentro, tá? Então, if
notification permission granted, daí eu disparo a notificação. Para disparar a notificação aqui eu vou criar uma funçãozinha, tá? Porque como a gente vai ter que colocar aqui e aqui, então fica mais fácil centralizar em uma função aí, tá? Então abrir notificação. Daí para criar a notificação, a gente vai pegar aqui, criar algumas opções aí para nossa notificação. Então vamos colocar aqui um body, que é o corpo da nossa notificação. Coloquei a mensagem de olá. Vamos fazer uma coisa melhor, né? Você possui uma nova mensagem, tá ok? E daí a gente vai pegar aqui e criar a nossa notificação. Opa. New notification. Ela recebe um título. Vamos chamar aqui de nova mensagem. Mensagem. E aquele objeto literal options ali, tá ok? Então, e aí a gente vai chamar ela aqui. Abrir notificação. E também vamos chamar aqui. Beleza. Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Então, ó. Então tá ali, ó, nossa notificaçãozinha, tá? Se eu minimizar o navegador aqui, ó, ela continua lá, ó, aparecendo no desktop, tá? Então você pode criar aí de repente uma aplicaçãozinha aí de chat, por exemplo, claro que tem toda a parte servidor daí, para que o usuário tá com o navegador minimizado, mas mesmo assim ele fica vendo as mensagens aparecendo ali, tá? Através da API de notificações. Bom, ela fechou sozinha ali, tá? Demora um pouquinho. O usuário você pode vir aqui também fechar ela se você quiser. Você também pode colocar ícones nessa notificação, tá? Então aqui no nosso options aqui você pode colocar aqui uma propriedade ali, ícone. E daí você vai colocar um ícone, tá? Então a gente vai buscar aqui um ícone no Google aí. Vamos pegar aqui imagens. Vamos mudar aqui size exactly 2020. Ok. Então, ó, daí a gente tem alguns ícones aí para escolher, né? Então, vou pegar aqui, ó, um íconezinho da Oi aqui. Botão direito, copiar endereço da imagem. Vamos vir aqui. Tá ok? Daí aqui, ó. Então, lá, temos o íconezinho, o título da mensagem, o corpo dela, tá? Então, aí a gente tem aí essa possibilidade, né, de trabalhar com a API de notificações aí. Ela some sozinha, né, como vocês viram ali. Claro que ela demora bastante para fazer isso daí. Você pode mudar esse comportamento, tá, e fazer com que ela suma num tempo menor, tá? Então, às vezes é uma notificaçãozinha meio rápida que você quer dar para o usuário ali. Então, você pode usar lá o set timeout, que a gente já viu, né? E fazer o seguinte aqui. As notificações, ela tem um método aí que é o close, tá? Então, você pode vir aqui, ó, n.close.bind e vamos dizer aqui para 2 segundos só. O bind eu não passei para vocês, tá? Mas o que ele faz? Ele cria essa função que eu estou passando aqui, tá? Então ele cria uma função close que tem como vis dentro dela o parâmetro que eu estou setando aqui, que é o meu n, tá? Porque no set timeout, quando a gente viu lá, né, você tem que passar o nome da função que você quer disparar. Então, tipo, seria alguma coisa assim, tipo, só n.close, tá? Só que você não pode fazer isso aqui, porque aqui eu quero chamar o close da minha notificação, então eu teria que colocar o parênteses. Só que daí eu não posso usar os parênteses porque o meu set timeout ele não vai fazer isso aqui, tá? Ele não vai chamar a minha função close, porque ele tem um callback dentro dele para fazer isso daí. Então eu coloco aqui o n.close, faço o bind. Isso aqui, o bind, ele vai retornar para mim uma função, tá? Então é igual a gente estivesse trabalhando lá com clausers, tá? Então ele retorna uma função que o setTimeout vai conseguir chamar para executar, tá? Então isso que ele faz, ele retorna essa função aqui que a gente tem mudando o vis dela lá, tá ok? Então vamos rodar aqui, ó. Então, ó, 1, 2, pagou, beleza?
Então, se você quiser mudar aí o tempo que uma notificação fica aberta, você pode estar usando aí o set timeout, tá ok? Então, essa aí é a API de notificações que a gente tem aí para trabalhar. É bem simplesinha de trabalhar e pode ser bem útil dependendo do que você quer fazer aí. E para a gente fechar aqui, só para conhecimento também aí, algumas outras APIs que vocês podem estar utilizando aí, tá? A gente tem API no JavaScript para trabalhar com a bateria do dispositivo. Então, caso você precise monitorar a bateria do smartphone ou do tablet do usuário aí, e fazer alguma coisa com isso daí, tá? Então você pode fazer através da API Battery Status. A gente também tem a possibilidade de trabalhar com a API Geolocation, tá? Ela é extremamente simples de utilizar. Eu só não consegui passar para vocês aqui a Geolocation porque ela só roda em um servidor HTTP que tenha um domínio, tá? Então, no caso, trabalhando local, não tem como fazer isso daí. Então, por isso que eu não mostrei para vocês a API Geolocation. Mas, se vocês procurarem na internet aí, API Geolocation, vocês vão ver que ela é extremamente simples de utilizar e pode ser bem útil aí em uma situação real mesmo. E algumas outras APIs que estão surgindo também por conta do desenvolvimento mobile, né? Então a gente vai estar começando a ter aí APIs para trabalhar com sensores dos dispositivos, com câmera, com áudio e com mais uma infinidade de coisas aí. Deixei aqui um link para vocês, tá? Se vocês quiserem estar consultando aí para ver quais APIs tanto a gente tem disponível hoje para estar trabalhando, tá? São várias APIs que a gente tem. Então, aqui eu mostrei para vocês duas aí, tá? Que vocês podem acabar utilizando aí, que é a Notification e a Web Storage. Mas existem várias que vocês podem estar trabalhando, tá ok? Então, da nossa aula de hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima.